Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e nesse vídeo vou trazer aí alguns vídeos apologéticos, certo? E vamos fazer alguns reacts e comentários sobre eles, tá? Se vocês gostaram desse formato, deixem aqui nos comentários, certo? Então, desde já, peço para que vocês inscrevam-se no canal e já curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? E divulguem em seus amigos. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Então vamos ver o primeiro vídeo aqui, certo? Que olha só que interessante. É um debate entre John Lennox e o falecido ateu, o Christopher Hitchens, tá? Vamos ver aqui. Assista a professor cristão responder a pergunta difícil de ateu. Eu farei as perguntas e deixarei assim com as perguntas. Você deve agora, senhoras e senhores, deve me falar de uma ação correta ou de uma afirmação correta, uma afirmação moral feita por um crente. Como o Dr. Lennox, que eu não poderia fazer sozinho, ou não poderia afirmar algo que somente ele poderia fazer como crente, que fosse correto e moral, mas não posso, pois não sou crente. Eu fiz essa pergunta em muitos lugares agora e para muitas pessoas, incluindo bispos e arcebispos, senhores e outros, ainda não tiveram uma resposta a ela e deve haver uma boa resposta. Mas minha resposta final a essa pergunta é esta. Posso nomear uma boa ação que nenhum ateu poderia fazer? Sim, posso. Posso citar uma que nenhuma pessoa de qualquer visão de mundo poderia fazer. E essa é dar a sua vida pelos pecados do mundo. É isso que caracterizou Jesus Cristo, o que era Deus, e isso é inigualável em sua majestade e em seu confirmação de que Deus é realmente grande. Então, pessoal, muito interessante, certo? Que o Christopher Hitchens, esse aqui foi no debate Deus é Grande, certo? Ele pergunta, Christopher Hitchens pergunta: você deve agora, senhoras e senhores, se acreditam nisso, deve me falar de uma ação certa, executada, ou de uma declaração correta, uma declaração moral feita por um crente, como o Dr. John Lennox, né? Que eu não poderia fazer ou não poderia me declarar, algo que só ele poderia fazer como crente, que era certo e moral, e não poderia fazer porque não sou um crente, tá? Então essa é a pergunta que o Christopher Hitchens faz para o John Lennox e ele responde aqui, certo? Minha resposta final à sua pergunta é esta: posso eu nomear uma boa ação que nenhum ateu poderia fazer? Sim, eu posso. Eu posso nomear uma ação que nenhuma pessoa de qualquer visão de mundo poderia fazer. E essa ação é dar a sua vida pelos pecados do mundo. Foi isso que caracterizou Jesus Cristo como aquele que era Deus. Isso é incomparável em sua majestade e em sua confirmação de que Deus é realmente. Certo, pessoal? Então, olha só que interessante a resposta do Lennox aqui, muito assertiva, certo? Essa foi a forma com que Lennox respondeu à provocação de Hitchens. Ele não apenas afirmou que havia uma ação exclusiva de um cristão, mas apontou para a morte sacrificial de Jesus Cristo como algo que, segundo a fé cristã, nenhum ateu ou pessoa com qualquer outra visão de mundo poderia realizar. A ideia central aqui é que a morte de Jesus pelos pecados da humanidade é única e fundamental para a fé cristã e não pode ser replicada por ninguém, independentemente de sua visão filosófica ou religiosa. Lennox enfatizou a exclusividade dessa ação de sacrifício divino, que, segundo ele, é um ato de amor e redenção que confirma a divindade de Cristo e a natureza de Deus. Isso, claro, não era uma resposta filosófica diretamente sobre a moralidade prática do dia a dia, mas sim uma afirmação da centralidade do sacrifício cristão para a fé e a moralidade cristãs, tá? Então, se vocês gostaram, pessoal, desse formato, quer que eu faça mais, deixa aqui nos comentários, tá? Então, vocês viram que é muito interessante aqui, que eu cito trechos de debates, eu cito comentários exclusivos, tá? Reacts exclusivos que vocês podem ver aqui. Jesus alguma vez afirmou ser Deus ou os discípulos pensavam que ele afirmava ser Deus? Encontramos evidências claras sobre a expressão o Filho do Homem é na verdade uma expressão de divindade no capítulo 7 de Atos e nos versículos a partir do versículo 56, onde Estevão está sendo julgado por blasfêmia por acreditar que Jesus é Deus. Isto é o que ele diz. Mas ele, cheio do Espírito Santo,
olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus estando à direita de Deus. E ele disse: Eis, vejo os céus abertos e o Filho do Homem estando à direita de Deus. E com essa expressão, os judeus sabiam exatamente o que ele estava dizendo. Mas eles clamaram em alta voz, fecharam os ouvidos e correram para atacá-lo. Então eles o expulsaram da cidade e o apedrejaram. E, é claro, essa foi a sua morte. Jesus afirmou ser Deus e os discípulos compreenderam declaração divina. Então vocês podem ver aqui, certo? Que ele disse, mencionou aqui que o termo Filho do Homem tem a ver, prova aqui a divindade de Jesus, certo? No livro de Atos. Tá? O uso do título Filho do Homem por Jesus tem um valor apologético surpreendentemente forte. Um cético da divindade de Cristo não pode facilmente descartar essa autodesignação particular de Jesus. O fato de Cristo ter se referido a si mesmo dessa maneira goza de múltiplas atestações, como se encontra em todas as fontes dos evangelhos. A expressão Filho do Homem é usada para Jesus apenas algumas vezes fora dos próprios evangelhos. Então, Atos 7,56, Apocalipse 1, 13, 14, tá? Dado seu escasso uso pela Igreja Apostólica Primitiva, é improvável que esse título tivesse sido lido de volta pelos lábios de Jesus, se de fato ele não tivesse usado essa autodesignação específica. E, no entanto, se for estabelecido que Jesus realmente usou esse título para si mesmo, torna-se evidente que Jesus se considerava dotado de poder eterno e uma autoridade única, além daquela de um mero ser humano. Certo, pessoal? Então, vocês vejam aqui que tudo comprova a divindade de Jesus, que é outra questão que as pessoas fazem, que alguns perguntam sobre essa questão da divindade. Jesus afirmou ser Deus? Jesus disse, Jesus nunca disse ser Deus. É claro que sim, né, pessoal? Eles falam que só no Evangelho de João, que é o mais teológico dos evangelhos, mas nos outros evangelhos sinóticos, Jesus não fala tanto, mas que não é verdade, certo? Às vezes, eram as ações de Jesus que revelavam sua identidade. Então, a cura do paralítico por Jesus e Marcos, né? Então, foi feito para demonstrar sua autoridade. Então, na mente do seu público do judeu, tais habilidades eram reservadas somente para Deus. Jesus também recebe adoração diversas vezes nos evangelhos. Então, nós vemos que não é só em João, tá? Nos outros evangelhos também. Então, tudo isso prova que Jesus é Deus, já evidencia que Jesus é divino. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, se vocês querem ver mais vídeos, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que eu trago aqui com exclusividade para vocês. Tá bom, pessoal? Um estudante desafiou um palestrante cristão sobre céu e inferno, mas ele não estava preparado. Como você sabe se existem? 2 iguais a 4. Isso é conhecimento ou crença? Conhecimento? Sua mãe te ama. Conhecimento ou crença? Isso é justo. Isso é justo, que se você me disser... Eu sei que minha mãe me ama. Eu não acho que você está mentindo para mim. Mas eu diria... Isso é um tipo de conhecimento diferente de dizer que 2 mais 2 é igual a 4. O caráter tem sido consistentemente amoroso com você. Então você sabe que sua mãe te ama, não de forma científica. Você não me prova cientificamente que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Você me mostra historicamente. Então eu estou aqui dizendo... Eu conheço Jesus Cristo. Você precisa reler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Como conversamos, então pergunte-se. A evidência histórica aponta para Cristo sendo confiável ou não? Então nós vemos aqui, né, pessoal, esse vídeo é muito interessante do pastor Cliff Knepke. Quem não conhece, é um pastor americano que gosta de falar nos campos universitários, respondendo os estudantes, certo? Respondendo os desafios ali que eles fazem, que é muito importante, pessoal, sempre falo isso. É responder às dúvidas, tá? É ótimo ter dúvidas, mas é bom saber onde buscar as respostas. O correto, buscar as respostas corretas. E não é em vídeos de palpiteiro de YouTube, pessoal, de ateus e céticos de YouTube que vocês vão encontrar as respostas. E sim, nos nossos vídeos, tá? Vídeos sérios, nos vídeos apologéticos sérios, ortodoxos, tá? Coerentes, corretos, com exegese, tá? Então é nisso que vocês vão encontrar as respostas corretas. Então assim, é muito bom. Então aqui nele, ele fala, eu gostei que ele falou aqui sobre 2 tipos de conhecimentos.
né, que o rapaz aqui fala sobre o amor de mãe. Ele pergunta: prove que você ama sua mãe, e é um tipo de conhecimento. Prove que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, por exemplo. Então, são diferentes tipos de conhecimento. E como nós chegamos à conclusão de que a veracidade da Bíblia, a historicidade de Jesus, tudo isso é correta e evidencia a veracidade histórica na Bíblia, do Novo Testamento, então nós devemos levar a sério o que Jesus falou. E Jesus falou sobre céu e inferno. Então devemos levar a sério o que ele falou, porque Jesus foi um personagem histórico, não foi uma figura lendária. Então devemos levar isso, tá? Então é importante, certo, pessoal, que ele falou aqui, certo? E essa é a resposta. Então é isso aí, um abraço e até mais.